Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje estou deixando aqui mais um vídeo no canal dando 7 características de um falso profeta. E quem nos dá essas 7 características de um falso profeta é as próprias Escrituras. O que é que o falso profeta faz para poder enganar o povo? Quais são as suas artimanhas? A Bíblia nos mostra claramente quais são essas características. Existe muito mais de 7 características, mas fiz um resumo mostrando somente 7, que é as mais evidentes e as mais usadas por eles. A primeira característica de um falso profeta, nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, precisamente, diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Então, a primeira característica de um falso profeta, ele chega disfarçado como ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Então, o falso profeta, a primeira característica dele é disfarçar como ovelha, mas na verdade eles são lobos. A segunda característica de um falso profeta, nós encontramos em Mateus, no capítulo 24, no versículo 11, diz assim: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Então a segunda característica de um falso profeta é enganar as pessoas. Terceira característica de um falso profeta, nós se encontramos em Atos 20, no versículo 29 ao 30, diz assim: pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Então a terceira característica de um falso profeta é fazer discípulos para si. A terceira característica de um falso profeta é contar histórias inventadas e fazer discípulos para si. Essa é a terceira característica de um falso profeta. A quarta característica de um falso profeta, nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 13, diz assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Ele mente a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, vimos que a quarta característica de um falso profeta é dizer que ele é de Cristo. Ele disfarça isso para poder enganar as pessoas. A quinta característica de um falso profeta, nós encontramos em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 3, diz assim: em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juízo está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Então vimos que a quinta característica de um falso profeta é fazer do povo comércio, é usar as pessoas como mercadoria. Essa é a quinta evidência de um falso profeta. A sexta característica de um falso profeta se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15 e 16, diz assim: lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas deles, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como faz também com as outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Então, vimos aqui que a sexta característica de um falso profeta é distorcer as Escrituras. E tanto ele distorce
como o Velho Testamento, como o Novo Testamento. Quando eles pegam texto isolado do Velho Testamento e diz que é para a igreja os gentios, simplesmente ele está distorcendo as Escrituras. Quando ele pega um texto do Novo Testamento e ali ele se beneficia para si próprio, então ele está distorcendo as Escrituras. Eu vou te dar um exemplo, um texto no Novo Testamento, que é onde eles usam bastante para poder enganar o povo. Por exemplo, quando eles pegam 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e aquele que semeia em abundância colherá. Ali eles dizem que aqueles que dão muito dinheiro para eles vão receber muito. E aqueles que dão pouco vão receber pouco. E aqueles que não dão nada não vão receber nada. Então, está claro que é um distorcimento do texto. Ele distorce o texto para enganar as pessoas. E hoje o que nós temos visto, a maioria deles, desses líderes, distorce o texto para poder se enriquecer. Nós não podemos generalizar dizendo que é todos. Lógico que nós não conhecemos todos. Mas o que a gente tem visto e o que eu tenho visto dessas pessoas distorce as Escrituras para poder enriquecer às custas delas, às custas do sacrifício do Messias que fez na cruz. A sétima característica de um falso profeta, nós se encontra no livro de Judas. Está no versículo 8 ao 10. Qual é a evidência que Judas nos dá de um falso profeta? O livro de Judas, ele se trata, ali ele dá uma exortação sobre os falsos profetas que haveriam de vir. Então Judas nos dá mais uma claridade do assunto e nos mostra mais uma evidência de um falso profeta. Judas 8 ao 10 diz assim: do mesmo modo esses homens têm visões que faz pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como animais selvagens. São estas que os destroem. Então você percebe aqui que eles insultam aqueles que eles não conhecem. Eles insultam o diabo. E a Bíblia diz que nem o arcanjo Miguel fez insultos, mas disse: o Senhor te repreenda. E hoje o que vemos esses cãos gulosos por aí que arranca dinheiro do povo, distorce as Escrituras, que diz que é do Messias, mas não é. Eles têm pegado o diabo como uma arma para oprimir as pessoas. E eles dizem: vamos pisar na cabeça do diabo, vamos fazer isso com ele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas na verdade eles não conhecem aquilo que eles estão falando. Judas aqui deixa muito bem claro aqui. Diz assim: mas os homens xingam aquele que não entende, e as coisas que eles conhecem por instinto como animais selvagens, são estas que o destroem. Então eles conhecem aquilo como animais selvagens. Mas esses homens, eles têm feito tudo isso que a palavra nos diz. Todas as evidências que está escrito nas Escrituras, tem mais evidências, mais essas 7 evidências, que é a mais comum, a mais rotineira da gente ver pela aí, em qualquer lugar que a gente for, seja no programa de televisão, por desses cães gulosos, seja em alguma denominação, a gente vê tudo isso, distorcendo as Escrituras,
falando histórias inventadas, fazendo do povo comércio. E as pessoas não estão dando conta de si. As pessoas não estão percebendo que está sendo enganada por esses homens. Então, meus irmãos, essas são as 7 evidências de um falso profeta. Na sua denominação, se tem algum líder que distorce as escrituras, que faz comércio, quer arrancar o seu dinheiro, ele é um forte candidato para ser um falso profeta, como está escrito aqui nas escrituras. E as pessoas estão seguindo esses homens. As pessoas estão indo atrás desses homens, porque elas simplesmente estão sendo enganadas. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles enganarão a muitos. E hoje o que nós percebemos, as pessoas estão sendo enganadas. Elas não estão dando valor no que Jesus falou, para se acautelar desses falsos profetas. Mas infelizmente, isso está se cumprindo nas Escrituras. E as pessoas não estão percebendo que estão sendo usadas, estão sendo escravizadas por esses homens que apacentam não o rebanho, mas ele apacenta o seu ventre, seus próprios desejos. São avarentos, egoístas. E as pessoas têm como esses homens, como eles, como Deus na terra, e assim desprezam o verdadeiro bom pastor, que é o Messias. E ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas as pessoas estão negando o bom pastor e estão indo atrás de homens. Esses homens são orgulhosos, avarentos, que apacentam o seu próprio ventre. Fique na paz, que o eterno Salvador possa estar nos abençoando e nos estar capacitando para que nós possamos a cada dia estar mais perto da palavra. Nós possamos a cada dia estar trilhando nesse caminho. E esse caminho não é fácil, porque existem muitos erros, muitos enganos, muitas trilhas que levam à perdição. E o que o nosso Eterno possa nos estar conduzindo só por um caminho que Ele nos deixou, que é a palavra, que é o Messias, que deu a sua vida. E nós percebemos hoje que as pessoas estão trilhando por muitas trilhas, muitos ensinos falsos, mas existe um caminho, e esse caminho nos leva até o trono celestial. Fique na paz, que o eterno Salvador possa nos estar abençoando, a sua família, seu lar, que a cada dia possa nos estar capacitando, para que nós não podemos ser levados por ventos de doutrina, mas assim pela sã doutrina, que aí essa é a verdadeira, essa ninguém nos tira, porque essa foi dada pelo nosso Eterno. Que Deus abençoe em nome